E essa segunda aula é justamente o tema dessa apostila, Casa sobre a Rocha. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Apostila na página 13. Mateus 7, 24 diz assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa parábola é muito conhecida. É a parábola que Jesus pega e fala que vai comparar o homem prudente àquele que constrói sua casa sobre a rocha, e ao imprudente, aquele que constrói sua casa sobre a areia. Eu quero te perguntar, sobre qual alicerce você está fundamentado? Sobre qual alicerce você tem fundamentado a sua vida? No alicerce que é a rocha ou sobre a areia? Muitas vezes, nós estamos edificando a nossa vida sobre a areia. E o que acontece? Quando vem a tempestade, as coisas caem. Porque enquanto o tempo está tudo bem, enquanto não tem tempestade na nossa vida, você não consegue saber se uma casa está sobre a areia ou se está sobre a rocha. Mas quando vem a adversidade, ela vai revelar sobre qual fundamento uma vida está fundamentada. Lá em Provérbios, capítulo 10, 25, fala assim, ó: As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Por isso que é importante nós termos a nossa vida edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Porque a tempestade da vida vai levar aquilo que não é do Senhor da nossa vida. E as tempestades, gente, não tem como escapar. Elas vão vir sobre nós. E lá no livro de Mateus fala assim que vieram os rios, vieram a chuva, vem os rios e vem os ventos. Então a tempestade, quando ela vem por todos os lados. Ela vem de cima, vem de baixo, vem pelos lados e nos mexe com a nossa estrutura. E se nós não estivermos alicerçados na rocha que é Cristo, nós vamos cair, nós vamos ser abalados. Mas se nós tivermos a nossa vida edificada em Cristo, nós vamos permanecer. E além de permanecer, nós vamos construir algo para Cristo, fazer uma obra para Deus. Por isso que é importante nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, sobre Cristo. Lá em Salmos 127, fala assim, ó: A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Tem uma versão que fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe, se nós não tivermos o fundamento em Deus, em vão vai ser o nosso trabalho. O João é construtor e ele sabe muito bem que boa parte do trabalho de uma obra, a maior parte, às vezes, do trabalho duro é feito no fundamento. Você tem que cavar buraco, tem que ir lá achar a rocha, o alicerce, depois encher de concreto ali, colocar as vigas, o ferro, as colunas. Boa parte do que você gasta numa construção é o fundamento. Boa parte do teu orçamento para construir vai ser o fundamento. E o fundamento não é algo aparente. É algo que está lá debaixo da terra, ninguém está vendo. Só que quando vem a tempestade, se a casa estiver fundamentada, ela fica de pé. Se ela for mal fundamentada, vem a chuva, vai derrubar. E assim é a minha e a sua vida. E existem dois fundamentos. Aqui na apostila fala, existe o fundamento da rocha e o fundamento da areia. E eu quero te perguntar, a sua vida está fundamentada na rocha ou sobre a areia? Primeiro eu quero falar sobre alguns fundamentos errados que nós edificamos a nossa vida, que seriam fundamentos baseados na areia. Primeiramente, fundamento baseado em riqueza e status. Tem pessoas que edificam a sua vida baseadas naquilo que elas possuem. E isso é muito perigoso.
Lá em Mateus, capítulo 6, 19, fala assim: não acumulem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões arrombam e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam. Onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. 1 Timóteo 6, 9 diz assim também: aqueles que querem enriquecer caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos tolos e prejudiciais, que levam as pessoas à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e causaram muito sofrimento a si mesmas. Então, basear nossa vida naquilo que nós possuímos e naquilo que o dinheiro pode nos proporcionar é muito perigoso. Porque quando o dinheiro acabar, a vida acaba. O fundamento é destruído. Você já viu aquelas pessoas famosas, artistas de cinema que tem milhões ali, mas a pessoa vai lá e comete suicídio, porque o dinheiro que ela tinha não preenchia aquele vazio que ela tinha. E ela vai lá e, por mais que a gente busca tanto por dinheiro, por ter as coisas, mas essas coisas não são suficientes, não vão nos preencher, mas é a presença de Deus na nossa vida que vai nos preencher de fato. Então nós não podemos basear a nossa vida em ganhar dinheiro apenas, em apenas querer mais coisas, porque isso é um fundamento baseado na areia. O segundo fundamento, que é um fundamento na areia, que é um fundamento problemático, basear a sua vida nas opiniões dos outros e em modismos. Como eu falei na aula anterior, muitas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus por medo do que os outros vão pensar, baseado na opinião dos outros. Ou começamos a fazer algumas coisas na nossa vida, coisas que a gente nem gosta de fazer, para querer agradar os outros. E isso é um fundamento na areia. Porque, gente, os outros nunca vão estar satisfeitos, você nunca vai agradar todo mundo. Se você viver para agradar os outros, você vai viver frustrado. Por isso que é um fundamento na areia, porque vai cair. Sempre você vai receber uma desaprovação. Por mais que você tente fazer, dar o teu 100% ali, dar o teu melhor, para alguém você não vai ser bom o suficiente. Então você precisa ter o quê? Não basear a sua vida nas opiniões dos outros e nos modismos que acontecem. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Não permitam que ninguém os escravize com filosofias vazias e invenções enganosas, que se originam no pensamento humano e nos poderes espirituais deste mundo, e não em Cristo. Efésios 4,14 diz assim: então não seremos imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Então a gente não pode ser levado, gente, por qualquer opinião que qualquer alguém lança aí. Nós temos que ter a nossa vida fundamentada em Cristo. Não podemos ser baseados em opiniões dos outros, no que os outros dizem, mas basear a nossa vida no fundamento que é Cristo. Porque basear a sua vida em opiniões humanas vai te levar à ruína. É um fundamento que vai te destruir. Um outro fundamento que é perigoso, o fundamento da autossuficiência e do ego. Isso é muito perigoso. Você achar que você é autossuficiente, que você é capaz de tudo, que você sabe tudo, que você pode tudo. Isso é muito perigoso. Porque nós, uma hora ou outra, nós vamos errar, vamos fracassar, vamos pecar, vamos frustrar nossa família, mas se nós não tivermos a nossa vida fundamentada nisso, nós vamos ficar de pé. Mas se nós basearmos a nossa vida na nossa capacidade de fazer as coisas, nós vamos nos frustrar. Porque todo mundo vai falhar uma hora ou outra. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que você fizer e ele vai te mostrar o caminho que deve seguir. Não se considere sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e se afaste do mal.
Então, nós não podemos basear nossa vida no nosso próprio entendimento, mas basearmos a buscar a vontade de Deus. Basear a sua vida no seu próprio entendimento é perigoso, porque a palavra de Deus fala assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O meu coração e o seu é muito enganoso. A gente vê algo e a gente acha que às vezes é Deus que está falando, mas às vezes é a nossa emoção, às vezes é a nossa vontade, e a gente quer dizer que é a vontade de Deus. A gente tem uma predisposição a algo, e a gente fala assim: se Deus fazer, dar uma piscadinha ali, passar um negócio ali, é a vontade de Deus. A gente vai lá e se frustra, porque a gente já está com uma vontade no nosso coração, e a gente coloca uma expectativa em uma coisa ali, e ela acontece, e a gente acha que é a vontade de Deus. E isso é muito perigoso. Nós não podemos basear nossa vida no seu próprio entendimento. Lá em Jeremias fala: maldito o homem que confia no homem e na sua própria força. Nós não podemos confiar na nossa própria força. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Não basearmos a nossa vida no nosso próprio entendimento, mas basearmos a nossa vida na palavra de Deus. Basear no que você acha que é correto apenas é muito perigoso. Nós precisamos basear a nossa vida na palavra de Deus. Um outro fundamento perigoso é o prazer imediato. Você buscar a satisfação rápido. Isso é muito perigoso. Porque muitas vezes o prazer imediato vai trazer prejuízos à sua vida. Você ir lá no micro-ondas e fazer um miojo vai te matar a tua fome em 3 minutos. Mas se você fizer isso cotidianamente, vai acabar com a tua saúde. Você ir lá fazer um lanche vai matar a sua fome rápido. Mas se você fizer isso constantemente, vai matar você aos pouquinhos. Você ir lá no shopping e passar o cartão em 10 vezes sem juro, vai te dar um prazer imediato de ter aquele bem, mas vai te pesar por 10 meses ali, quem sabe de 10 em 10 meses você vai se atolando em dívidas. Então o prazer imediato é perigoso. Você satisfazer a sua vontade, seja ela qual for, de forma imediata, é perigoso. Isso em todas as áreas. Nós buscarmos o prazer rápido é perigoso. Então, isso é um fundamento perigoso. Olha o que diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, vai colher dela destruição. Mas quem vive para agradar o Espírito, vai colher vida eterna. Hebreus 11, 25. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Então nós precisamos ter esse entendimento de não buscar fundamentar a nossa vida em ter prazer rápido, mas buscar coisas que vão ser duradouras. Pois o prazer imediato é perigoso, é um fundamento na areia e vai nos levar à destruição. Mas quando nós estamos em Cristo, nós mortificamos a nossa carne, nós matamos as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, muitas vezes, é o pecado, é o prazer imediato. Mas quando nós estamos em Cristo, nós edificamos algo a longo prazo. Não algo que vai dar prazer ali imediatamente, mas algo que vai ser duradouro, que vai ser eterno. O último fundamento que a gente baseia a nossa vida, e é muito perigoso, e muitos de nós fazemos isso, é o fundamento do medo e da insegurança. Nós baseamos muitas vezes a nossa vida no medo. Como eu falei, no medo das pessoas, no medo do que os outros vão pensar, no medo de errar, no medo de fracassar. E ficamos baseados a nossa vida no medo. E não fazemos a vontade de Deus para nossas vidas por conta do medo de errar, por conta do medo de não dar certo. E ficamos nessa. O medo nos trava. O medo se torna um limitador em nossas vidas. E baseamos a nossa vida no medo. Quem sabe nos traumas do passado que a gente viveu, fez nós termos medo e vivemos a nossa vida dia após dia baseadas no medo.
E nós não podemos ser escravos do medo. Porque nós, como nós aprendemos anteriormente, nós somos filhos de Deus. Você não pode ser mais escravo do medo, porque o medo, ele é uma prisão invisível, que impede você de viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. O medo é uma algema que te prende de forma invisível, que te trava de avançar. Só que Deus fala em sua palavra que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder. E o poder, como eu falei anteriormente ali, é autoridade. Então nós não podemos deixar que o medo nos trave. Seja qual ele for, não importa a origem do medo. O que importa é você o quê? Vencer o medo. E vencer o medo vai exigir de nós atitudes de fé. Vai exigir de nós coragem. Josué, lá no capítulo 1, fala assim, que ele estava com medo de avançar sobre Jericó. Mas Deus fala assim para ele, seja forte e corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. E muitas vezes nós ficamos baseados a nossa vida no medo. E Deus fala assim para nós, seja forte e corajoso. Nós precisamos ter essa coragem, gente, e vencer o medo de falar em público, de compartilhar a palavra de Deus, de abrir a nossa casa para ensinar uma pessoa sobre a palavra de Deus, de estar numa fila no supermercado e às vezes pregar para alguém ali, evangelizar alguém ali, de ajudar as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos romper a barreira do medo. Quando nós rompermos o medo, nós vamos começar a andar no propósito de Deus. Porque o medo é esse limitador, é esse negócio que te trava, é aquela algema invisível que te impede de prosseguir. Não tem nada te prendendo, é uma algema invisível. Mas você está ali travado, você não avança, por conta do medo de errar, o medo de fracassar. E Deus nos chama a ter coragem. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 51, versículo 12. Eu, sim, sou aquele que o consola. Então, por que temer simples mortais, seres humanos frágeis, que não duram mais do que a relva? Olha o que diz em Filipenses 4:6. Não se preocupem com coisa alguma, em vez disso, orem a respeito de tudo. Digam a Deus o que precisam e agradeçam por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus. Sabe, quando nós rompemos o medo, nós começamos a experimentar essa paz em Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. Porque o medo nos trava, o medo nos impede. E Deus quer que nós venhamos a cumprir a sua missão aqui na terra, a cumprir o nosso propósito, a cumprir aquilo que Ele nos direcionou. Mas para isso é preciso o quê? Vencer o medo. Sair da zona de conforto, porque o medo é uma coluna, muitas vezes, que está mantendo a nossa casa aparentemente de pé, mas é uma coluna frágil. Quando vem a tempestade, derruba tudo. Então não baseie a sua vida no medo, seja ele qual for. E se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Não importa o que seja, comece a ter atitudes de fé, dar passos de fé para vencer o medo. O medo não se vence da noite para o dia. Não é algo que você vai fazer algo ali e acabou o medo, não. É progressivo. É atitudes que você vai tendo, que você vai vencendo o medo. Todos nós já tivemos medo, quem sabe, medo do escuro quando era criança, medo de altura, medo de água, quem sabe, a gente tem medo de água. Para você vencer seja o medo qual for, é preciso você dar passos. Pequenos passos, pequenas atitudes. Comece a sair da sua zona de conforto. Se você tem dificuldade de compartilhar a palavra de Deus, comece a meditar nela dia após dia e vai lá e envie um WhatsApp para alguém com uma mensaginha, quem sabe se você tem vergonha de falar, às vezes publicamente, mas comece a ter atitudes pequenas que você vai vencendo o medo. É algo que você precisa se posicionar. Vencer o medo é uma questão de posicionamento. Se você não se posiciona, você não vence o medo. Mas quando eu e você se posicionamos, nós vencemos todo e qualquer medo. E Deus nos fala assim, seja forte e corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Então, Deus lá do alto está dizendo para nós sermos corajosos. Então, que nós possamos ter essa postura, de fato, de filhos de Deus. Sabe, nós não podemos ser insensatos. Nós precisamos ser sábios.
Porque a palavra de Deus fala assim: sábio construiu a sua casa sobre a rocha, e o insensato construiu sobre a areia. Nós não podemos ser insensatos. Eu falei aqui sobre todos esses fundamentos, que são fundamentos da areia. Agora eu quero falar com você sobre o fundamento correto, o fundamento principal que deve ser a nossa vida. E esse fundamento é Cristo. Cristo deve ser o nosso fundamento. Jesus deve ser a nossa rocha inabalável. A nossa vida precisa estar baseada na pessoa de Jesus. Quando eu e você temos Cristo como rocha e fundamento, nós não seremos abalados. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Cristo. Ele é o nosso principal fundamento. E em Cristo, nós temos algumas coisas na nossa vida. Esse fundamento nos possibilita ter algumas coisas, que é uma das coisas é o quê? Segurança e estabilidade. O que Cristo nos possibilita é ter essa segurança da salvação. Nós estávamos perdidos, mas quando nós estamos em Cristo, nós estamos salvos. Estamos resgatados da perdição eterna. Nós temos segurança e estabilidade. Olha o que diz lá em Salmos, capítulo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e força da minha salvação, a minha alta fortaleza. Olha o que Deus dá na minha e na sua vida. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nele nós encontramos segurança. Olha o que diz em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra provada, uma pedra preciosa de esquina, um fundamento seguro. Aquele que crer não ficará apavorado. Esse fundamento aqui que Isaías está profetizando é Jesus. E aquele que crer nele não vai ficar apavorado. Então, Jesus nos traz segurança. Quando a tempestade vem, se nós estamos fundamentados em Jesus, nós temos segurança que a nossa casa vai ficar de pé, que a nossa vida vai ficar de pé, que a nossa família vai ficar de pé, porque Cristo traz segurança, Ele traz estabilidade, Ele faz com que a casa não venha a ser abalada. Cristo é o nosso alicerce firme. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, 19. Assim vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular. Então, Cristo é o principal fundamento da nossa vida. Ele nos traz firmeza, Ele nos traz constância. Olha o que diz lá em Isaías 26, 4. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. 1 Pedro 2,6. Pois na Escritura está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa. Quem nela crer, de modo algum será envergonhado. Então, Cristo, Ele é esse alicerce na nossa vida. É o que nos traz segurança, que nos traz firmeza, que nos traz constância. Cristo faz com que nós venhamos ficar de pé em meio às tempestades. Como eu falei, as tempestades, elas vêm para testar o nosso fundamento. Aqui na parte 3 da apostila fala ali, abaláveis versus inabaláveis. A tempestade vai vir para todo mundo. A tempestade vem para o ímpio e vem para o justo. O que muda é que um fica de pé e o outro não fica de pé. Um vai estar baseado a sua vida no que possui, no que os outros pensam, no que os outros falam, nos seus medos e vão cair. Mas quando você está baseado em Cristo, o seu fundamento é inabalável. Ele é a rocha forte. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 7, 25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces sobre a rocha. Como eu falei, quando a tempestade vem na minha e na sua vida, gente,
ela vem como chuva que vem de cima, ela vem como rio que vem de baixo, como enchente, ela vem como vento que vem dos lados, ela vem por todos os lados e parece que a casa vai cair. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos ficar de pé. Nós vamos permanecer. O que determina se uma casa fica de pé ou não é o fundamento. E eu espero que nossa vida seja fundamentada em Cristo. Pois Cristo, Ele é a rocha da nossa salvação. Olha o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmo 62, 6 diz assim: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha alta torre, não serei abalado. Cristo é a rocha da nossa salvação. Sabe, o nosso principal problema, que era a salvação, Cristo resolveu, e isso deve ser no fundamento da minha e da sua vida. Olha o que diz lá em Salmos 95, 1. Venham e cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Então, Cristo, Ele é essa rocha de salvação na minha e na sua vida. E nós precisamos ter essa convicção na nossa vida, para nós não sermos abalados. Sabe, o nosso alicerce vai ser testado. Às vezes, até mesmo o próprio Deus vai permitir provas sobre a minha e a sua vida para ver nosso alicerce. Mas para isso é preciso o quê? Estarmos em Cristo, para que nós venhamos estar fundamentados nele. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 26. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora promete: mais uma vez farei a terra tremer, não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Então aqui o próprio Deus faz a terra tremer para que fique apenas o que é inabalável na nossa vida. Lá em, se não me engano, em Coríntios fala que Deus vai provar nossas obras pelo fogo e vai mostrar se são obras de palha, de madeira, ou se são de obras que vão permanecer. Então, nós vamos ser testados por Deus. A fornalha vai vir para testar a nossa vida muitas vezes. E se nós estivermos fundamentados na rocha que é Cristo, nós não seremos abalados. Nós vamos ficar de pé. A palavra de Deus fala em Isaías: quando passarem pelos rios, eles não se submergirão. Quando a chama vier sobre ti, ela não vai te arder. Então, o rio, a gente vai passar por ele, mas ele não vai nos afogar. A chama, a gente vai passar por ela, mas ela não vai nos queimar, porque nós vamos estar fundamentados em Cristo, que é a nossa rocha. Olha o que diz lá em Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Quando nós confiamos em Deus e temos Ele como nossa rocha, nós iremos permanecer para sempre. Pode vir a tempestade que vier, pode vir a turbulência que vier, nós vamos ficar de pé. Mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos construindo a nossa vida sobre a areia e não sobre a rocha. Baseamos a nossa vida em coisas aqui dessa terra e não sobre Cristo. E nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Presta essa sacolinha aqui para a Aline. Você distribui para mim, Aline, para cada um desse aqui. Quero te dar uma lembrança para você carregar. Pra você lembrar, colocar no teu estante lá, colocar no teu guarda-roupa. Uma pequena rocha. E nela está escrito Cristo, com a minha letra bonita aqui. Para você lembrar que Cristo, Ele é a sua rocha. Que Cristo deve ser o seu alicerce. Que Cristo deve ser o seu fundamento. Que se você estiver em Cristo, você não vai ser abalado. Você vai ficar de pé. As tempestades vão vir, mas nós vamos ficar de pé, gente. As batalhas vêm, as adversidades vêm, mas quando nós estamos com a nossa casa edificada sobre a rocha, nós vamos permanecer de pé. É igual a história dos 3 porquinhos. Um fez a casa de palha, outro fez a casa de madeira, e um fez a casa de tijolo, uma casa com fundamento. Quando o lobo mau veio, as casas que eram edificadas superficialmente caíram. Mas quando veio a tempestade, quando veio na casa que era na rocha ali,
ela ficou de pé. E assim é a minha e a sua vida. Nós não podemos fazer casa de palha, casa de madeira, nós temos que fazer a casa na rocha. Casa no fundamento que é Cristo. Ele deve ser o nosso fundamento principal. Se coloque de pé. E, gente, construir sua casa sobre a rocha vai exigir esforço, vai exigir dedicação. Não vai ser algo rápido, vai ser algo demorado. Fazer uma casa de palha leva um dia. Uma casa de madeira, uns 2, 3 dias. Mas uma casa de tijolo leva vários dias. Só que quando a tempestade vem, quem fica de pé? A casa na rocha. E aqueles que constroem sua casa sobre a areia, eles vão procurar abrigo em quem construiu a sua casa na rocha. E assim é a minha e a sua vida, gente. Nós precisamos ter a nossa vida edificada sobre a rocha, quando pessoas ao nosso redor, quando amigos nossos que não servem a Deus se sentirem fragilizados, eles tenham uma casa na rocha para eles correrem e pedir socorro. E eu e você precisamos ser essa casa na rocha. Quando as pessoas da nossa família se sentirem desamparadas, desconsoladas, nós precisamos ser essa casa na rocha para trazer consolo e abrigo para aqueles que estão desabrigados. Nós precisamos ter esse fundamento em Cristo e lembrar que Ele é a rocha da nossa salvação. Que nós não venhamos esquecer disso, que nós venhamos lembrar disso e sermos sábios, não sermos imprudentes. Que nós não venhamos construir nossa vida sobre areia, que é todas aquelas coisas que eu falei anteriormente ali, mas que nós venhamos construir a nossa vida na rocha que é Cristo, a nossa rocha inabalável, aquele que nos garante salvação, aquele que se entregou por nós naquela cruz. Que nós venhamos lembrar sempre disso. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado por cada um que veio aqui nessa noite, se dedicou parte do seu tempo para poder aprender a Sua palavra, Pai. Que o Senhor venha recompensar cada um que está aqui, Pai. Que nós possamos ter nossa vida alicerçada no Senhor, Pai. Aprendendo mais de Ti, Pai. Edificando a nossa casa sobre a rocha, Pai. Esse ensino aqui, Pai, é uma maneira de nós edificarmos a nossa vida sobre a rocha. Aprender mais da Sua palavra, Pai. Conhecer mais do Senhor, Pai. Que nós possamos edificar a nossa vida em Ti, Pai. Pois quando as tempestades vierem, nós vamos ficar de pé, Pai. Que nós possamos ficar de pé e ser abrigo para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Pai, sermos uma rocha, Pai, construída em Ti, Pai, uma casa na rocha construída em Ti, Pai, que vai ser abrigo para outras famílias, Pai. Que nós possamos, Pai, ter o fundamento em Ti sempre, Pai. Que nós não venhamos esquecer disso, Pai. Que o Senhor é a nossa rocha inabalável. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.